Então, hoje eu queria compartilhar uma palavra muito simples, mas eu creio que vai de encontro ao seu coração, amém? Então, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Vamos abrir ali no início da Bíblia. Primeiro livro, né? Gênesis, capítulo 12. Versículo do 1 ao 7, nós vamos ler, amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos por alguns minutinhos e vamos pedir direcionamento do Senhor. Sim, meu Pai, nesse momento estamos aqui na tua casa. Preste, Senhor, a ouvir a tua voz, ouvir, Senhor, a tua direção para as nossas vidas, Pai. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas que precisamos ouvir da tua parte, da parte do céu, essa noite para nós. Destampa os nossos ouvidos espirituais para que possamos receber a verdade da tua palavra no íntimo do nosso ser, no nosso espírito. Todas as vozes contrárias venham ser emudecidas agora mesmo, em nome de Jesus. Aplicamos o sangue do Cordeiro sobre este lugar, sobre essas vidas, e que nós possamos, Senhor, ter os teus anjos acampados ao nosso redor, enquanto estamos aqui para te ouvir, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Então eu coloquei como título dessa mensagem: o Deus que cumpre. O Deus que cumpre. Nós vimos aqui o chamado de Abrão, porque você sabe que os homens da Bíblia, eles tinham essa mudança no nome. Então Jacó se transformou em Israel, Abrão em Abraão e Sarai em Sara. Isso marcava geralmente uma grande experiência que aquela pessoa tinha tido com Deus. E o nome era mudado. O nome mesmo conhecido, né? Como as pessoas iam chamar aquela pessoa. A gente sabe que, no nosso caso, o que é mudado é o nosso nome espiritual, porque a nossa natureza muda. Nós éramos velhas criaturas, mergulhadas, encharcadas no pecado, nas maldições. Quando descemos as águas, o velho homem é um símbolo, a velha mulher fica ali. E quando nós ressurgimos das águas, a nova natureza é inaugurada no mundo espiritual. Então nós vamos agir conforme a nova natureza no espírito. De nós mesmos não conseguimos nada disso. Porque a nossa natureza é perversa, encharcada no lodo do pecado. Se nós deixarmos, nós voltamos para aquele lugar. Mas em Deus, no Espírito Santo, nós vamos alcançando o quê? De glória em glória, uma transformação. Então eu vou à célula, recebo uma palavra, glória em glória. Venho ao culto, busco ao Senhor na minha casa, vou a um discipulado, de glória em glória. Então vou sendo moldado, transformado. Então o nosso nome não é mudado como o deles,
mas a nossa natureza sim. E o título fala sobre Deus que cumpre promessas. Então ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Então ele morava ali em Harã, um local muito rico. Abraão era rico, um homem riquíssimo, tinha muitos bens. Era como se fosse no nosso dia de hoje um bilionário, junto com seu pai, seus parentes, e moravam ali, em Harã. É interessante a gente saber que o pai de Abraão também tinha o destino de chegar em Canaã, mas ele para no meio do caminho e fica em Harã. Então Deus chama o filho dele, que era Abraão, para concluir a caminhada que Deus tinha. Então ali ele vai ter aquele chamado de se desligar dos seus parentes, do seu pai, que para nós representa lugar de conforto, local de comodismo. Já está bom aqui, né? Então, esse confronto ali inicial, já Deus falando para ele. E Deus fala o quê? Para a terra que eu vou te mostrar. Deus não falou o nome da terra, do território, mas Deus, no caminho, Deus ia mostrar. Então, você sabe que Abraão, ele é conhecido como pai da fé, o pai Abraão. Por quê? De todos os homens de Deus, as mulheres de Deus, um dos que teve que dar o maior passo de fé, porque estava andando no escuro, no desconhecido, foi Abraão. E deixar um local de riquezas e comodismo para ir para um lugar que ele não sabia onde era. E a gente sabe que todas as pessoas, todos nós, gostamos de promessas. Nós temos as promessas bíblicas, que são inúmeras para nós, todos nós, mas nós gostamos de promessas pessoais, quando Deus fala intimamente com cada um de nós. Existem pessoas que vão atrás de receber palavras com promessas. Às vezes tem uma irmãzinha, um irmão, né, que tem trabalhos na sua casa, né, de orar pelas pessoas, liberar uma profecia, uma promessa. Muitas pessoas ficam reféns disso e, né, continuamente buscam esses irmãos, essas irmãs, às vezes num monte, às vezes num lugar, né? E a gente sabe que a palavra está aqui, disponível a todos nós. Não é errado você querer saber quais são as promessas de Deus para a sua vida, né? Mas o que as pessoas muitas vezes não entendem é que as promessas, elas sempre vão ser acompanhadas de desafios. Nunca vai ser fácil. Então, você tinha algo que era improvável você conseguir em Deus, você alcançar. Aquilo era longe, distante, as impossibilidades, as circunstâncias eram tremendas. E, de repente, você começa a experimentar aquela promessa, aquela palavra de Deus se cumprindo. Mas não quer dizer que vai ser fácil. Sempre vão ter o quê? Os desafios. E para os irmãos que gostam de anotar, eu coloquei como primeiro desafio o tempo de espera. Porque não é fácil esperar. A nossa natureza, ela não é uma natureza paciente. Ela é imediatista, ela quer as coisas logo. Ela quer as coisas para ontem. Então, muitas vezes, você tem uma palavra de Deus liberada sobre você, você tem uma promessa de Deus, mas no nosso tempo, que é o tempo cronológico, aquilo parece demorar, não acontecer. Então, o teste do tempo, o tempo de espera, ele vai vir cheio, ele vem marcado de um tempo onde muitas circunstâncias vão parecer contrárias, muitas coisas vão estar acontecendo, te dizendo exatamente o contrário, né, do que de repente Deus falou para você. E o tempo demorando, o tempo passando. E muitas pessoas fazem o quê? Desanimam. No casal que nós acabamos de ler, Abraão e Sara, aconteceu isso. Pela parte de quem? De Sara, né? Abraão recebeu a promessa de Deus. Você vai ser um pai de multidões.
De você, né, povos sairão, nações sairão de você. Mas aquela promessa alcançava Sara. Porém, o tempo foi passando, os anos foram passando. Nós não estamos falando de dias, mas de anos e anos. E não se via nada. Então, Sara pega a sua escrava, que era uma princesa egípcia, que foi dada, né, como uma parte de um acordo, quando eles passaram pelo Egito. E aquela princesa, chamada Agar, ela pensa naquela princesa como alguém que pode ser parte do cumprimento da promessa e dá ao seu esposo para que ela tenha filhos através daquela escrava, porque ela já era idosa, ela já não era uma mulher fértil, ela tinha uma doença, ela não podia gerar. Então ela tinha muitos contras à vida dela. Idosa, ela era infértil, ela não produzia, ela não tinha fruto. Ela era infértil, improdutiva, infrutífera. Então, ela, no tempo passando, ela se desespera e ela entrega a escrava. Você sabe que Agar engravida de Ismael. E isso gera um transtorno para dentro do quê? Do casamento de Abraão e Sara. E tudo isso nos ensina o quê? Que nós não podemos e não precisamos atropelar as coisas. No tempo certo de Deus, que se chama Kairos, o nosso é o Cronos, no tempo de Deus, aquilo vai acontecer. Porque Deus, ele não se arrepende do que ele falou, do que ele liberou. Deus, ele é um Deus que cumpre. Ele não se atrasa, ele não se antecipa. Vai ser na hora perfeita. Vai acontecer. Então, nós vemos uma sucessão de consequências de Ismael ter nascido da escrava. A promessa não era para ela, nem para esse filho. A promessa era para Abraão e Sara. E o filho seria Isaque. Que no tempo de Deus, o que aconteceu? Abraão recebe a visita de 3 anjos. E naquela visita é liberada a palavra novamente. Só que agora com um tempo. Já era determinado um tempo para que aquele filho nascesse. A palavra diz que Sara não estava no local com Abraão e os 3 anjos, que tinham aparência de homens, mas ela estava próxima. Eram tendas naquele tempo. E ela ouve o anjo falando aquilo para Abraão. E a palavra diz o quê? Que ela riu. Mas era um riso de quê? De alegria? Não. Um riso de deboche. Como assim eu vou gerar? Eu vou ter um filho? Imediatamente o anjo a confronta. E diz, por que você riu? E ela fica sem palavras. E aí ele fala que ela ia ter um filho. E o nome do filho, aí o anjo já vem com coisas específicas. O nome do filho seria Isaque, que significa riso. Olha só, ela riu de incredulidade. Mas ela ia ter um filho que significava um riso. Então ali, irmãos, se cumpre aquela palavra, ela gera, diante de todas as impossibilidades, e ela contempla o seu milagre nos seus braços, o seu filho. E você sabe que naquele tempo era uma honra muito grande o primogênito ser um homem. Então ela recebe o seu filho, homem, nos seus braços. E contempla a promessa. Agora a gente sabe que Deus não falou assim, eu vou te dar um filho. Deus falou que ele ia ser o quê? Uma nação. Então o tempo para um filho se tornar uma nação muito grande. Então ele não contemplou. Presta atenção nisso.
Ele não contemplou a nação, mas ele deixou um legado de fé. O que é legado? É aquilo que eu vou transferir para as próximas gerações. Ele se tornou a nação de Israel, amém? Que a gente vê até hoje, amém? Amém. Mas ele mesmo não viu as nações. Porque as nossas promessas, irmãos, elas vão se infiltrar, entrar pela história dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, e por aí vai. Então, o homem ou a mulher de Deus que tem uma promessa, não pense que essa promessa vai ficar em você, vai ser só você que vai receber, usufruir, mas vai ser toda a descendência que está vindo através da sua vida. Nação está saindo de você. Você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 4 nações, 3 nações, nações. Então, olha a importância disso. É tremendo, né? A gente pensar dessa forma. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado. Olha bem dentro dos olhos dele, dela, se for possível. E diz assim, você precisa esperar em Deus. Abra sua Bíblia lá em Josué 5:6, um pouquinho mais para frente, quem está com a Bíblia de papel, né? Josué 5:6. Josué 5:6, que diz o seguinte: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos. Terra que mana leite e mel. Então aqui nós vemos que para nós alcançarmos a promessa do Senhor, nós precisamos passar pelo teste da obediência. E muitas vezes aqui, alguns são reprovados. Por quê? Porque a obediência, ela traz consigo, juntamente com ela, a renúncia. E não é fácil, irmãos, renunciar. Não é fácil renunciar. Eu penso, de repente, nós podemos dar um exemplo, juntamente com o exemplo que a gente acabou de ler, de uma pessoa que ela espera em Deus o cumprimento de uma promessa na área sentimental. Então, ele, é aquela pessoa que tem o desejo de se casar, que tem o desejo de encontrar um companheiro, uma companheira, constituir família, viver esse sonho, que a família é um sonho realizado. E muitas pessoas, elas não conseguem esperar e obedecer o tempo de Deus, né? Obedecer os princípios da palavra de Deus e começam a se envolver com pessoas que não era aquilo que Deus tinha. Se envolver sentimentalmente deixa muitas vezes feridas, traumas, grandes impactos que seriam desnecessários se aquele homem, aquela mulher pudesse apenas obedecer à voz de Deus. Porque para você pode estar demorando, para Deus vai ser no tempo perfeito. Por quê? A palavra do Senhor diz o quê? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, muitas pessoas acabam reprovadas aqui. E nós vemos essa geração que nós acabamos de ler, que saiu do Egito, e Deus tinha liberado sobre a nação a promessa de chegar em Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas muitos daquela nação foram reprovados por conta da desobediência. Desobediência como? Envolvimentos com nações estranhas. Deus tinha sido muito claro sobre isso. Julgo desigual. Também, quando pessoas começaram a murmurar, começaram a duvidar de Deus, essas pessoas tiveram o caráter da obediência reprovado.
Porque a obediência, ela vem acompanhada de quê? De ação, né? É a nossa parte no crer, né? Deus libera a promessa, eu vou esperar, eu vou obedecer os comandos de Deus, as etapas, as fases que o Espírito Santo vai colocando no meu caminho. E aí, muitas vezes, as pessoas são reprovadas aqui. Para Deus cumprir as promessas dele em nossa vida, nós passamos também por um teste de fé. A fé é o que mesmo, irmãos? A certeza das coisas que nós não podemos ver nem tocar, não é isso? Mas ainda assim nós esperamos, nós cremos, né? E aqui no caso de Sara, de Abraão, eles eram idosos, eles eram impossibilitados de gerar um filho, de ter um fruto. Ela tinha uma doença também, além da idade avançada. E aqui nós vemos o quê? O teste de fé. Você imagina, de repente, Abraão, Sara compartilhando a promessa de Deus e as pessoas começarem a dizer coisas contrárias. Mas vocês são muito velhos para ter filho. Mas isso não vai acontecer. Você ouviu vozes do além, não foi Deus que falou com você. E aqui nós vemos que muitas pessoas também passam por isso. Às vezes a promessa que você tem é no seu casamento. Às vezes a promessa que você tem é a salvação de um filho, de um irmão, de uma irmã. Às vezes mulheres que oram pelos seus maridos e os anos vão passando. E também pessoas que têm diagnósticos que não têm cura. Não tem cura, não tem jeito aquilo. E muitas vezes, né, nós paralisamos diante das circunstâncias. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus, nós não podemos medir Deus pela nossa fita métrica. A fita métrica que é humana. Deus não se mede, Deus não cabe. Você vai ver os Salmos falando, Deus é grande. Ele é imensurável. Então, o nosso Deus, não há impossíveis para o nosso Deus. Quantas pessoas nós vemos curadas, libertas, transformadas, improváveis, que hoje estão na presença do Senhor. Que hoje são milagres vivos. Porque eu vou dizer para você que mais que uma cura física, o milagre da salvação é o maior. Porque na eternidade todos seremos curados. Todos seremos curados. Mas o milagre da salvação, que nos faz acessar a eternidade com Deus, esse é o maior. Né? Então eu, por exemplo, eu nasci com uma deformidade no meu coração. Nasci. O coração não é deformado, irmãos. Então o coração deformado, ele bate errado. Na glória, o meu coração vai ser o quê? Perfeito. Não vai ter problema nenhum. Mas aqui eu preciso passar por isso. Por quê? Faz parte. E aí nós não podemos o quê? Nos vitimizar pelas circunstâncias da vida, mas nós precisamos enfrentá-las com fé. O teste da fé. Nós precisamos passar. Você sabe que eu não sei agora, mas no tempo que a minha sogra era professora, ela às vezes compartilhava com a gente assim, que ela tinha uns alunos, né? E tinha a média que já era muito baixa, a média da escola pública na época era muito baixa, não sei agora. E ela ainda tinha uns alunos que não alcançavam aquela média para passar no fim do ano. Mas ela tinha uma ordem, naquele tempo, tá, gente? Não sei agora como funciona. Naquela época, ela compartilhava com a gente, há muitos anos atrás, que ela tinha que passar os alunos. Então, tinha que inventar nota, inventar não sei o quê, a pressão de cima, da hierarquia, né? Vinha da secretaria, não sei do que, até chegar nos professores, tinha que dar um jeitinho. Todo mundo tinha que passar. Tá, muitos anos atrás. Acho que agora mudou, né? Então, o que acontece? Com Deus não é assim. Não tem jeitinho. Ou a gente é aprovado, ou a gente é reprovado. Então, as circunstâncias vão vir o quê? Para treinar a nossa vida. Para provar a nossa fé. Que crente é esse, né?
vai vir dessa forma. A legenda é essa. Que vem um vento, uma brisa assim, que deixa ele um pouquinho mais saindo do eixo, e ele já desiste de Deus, já desiste da igreja, já desiste de tudo. Então, esse tipo de gente é fraca. A fé é provada e é fraca, é reprovada, né? Então, quando que a gente é provado? Nos testes de fé. Nos momentos que a gente chora, não entende. Por que comigo? Por que assim? Meu Deus, tanta gente ruim para acontecer essas coisas, acontece comigo. Mas porque Deus está o quê? Nos moldando, nos preparando para o cumprimento da promessa. E eu queria mostrar para vocês uma foto, deixa eu ver se aparece aqui. Quem estava aí nessa foto? Ixi! Aqui, ó. Apaga aí a luz para o pessoal ver essas bonitas. Agora deu para identificar mais, né? Ah, agora sim, né? Olha ali. Umas já estão na glória. Estão melhor que nós, né? Olha só, o que eu quero contar daí. Deus falou comigo, uma época, que eu tinha que levar 12 mulheres para Bogotá, na Colômbia. É um congresso que nós temos ali, um congresso internacional. Quem já foi para esse congresso, diga uhul! E aí, Deus falou comigo intimamente. 12 mulheres. Para Bogotá. Mas aí se inscreveu um monte, acho que foi umas 18, por aí. Gente, foi afunilando. Você que ficou às 12 e eu, né? 13. Eu sou 12 mais 1, né, gente? Eu não sou 13. E aí, o que aconteceu? Nós fomos. Para chegar, aqui já é lá na igreja, esse G12 já é lá em Bogotá. Chegamos. Glória a Deus. Mas você imagina, pode ligar a luz, que para nós chegarmos nessa fotinha, que todo mundo rindo, maravilhosa, nós passamos pelo quê? Pelo teste da fé. Porque, irmão, você fazer uma viagem internacional não é fácil. Para você ir ali em Porto Velho, você gasta não sei quanto. Brasileira, né? Então, a gente tinha que botar a nossa fé em ação. Então, essas aqui foram as que receberam, acolheram o desafio que não era meu, era do Senhor. Então, elas acolheram o desafio, mas elas ficaram de braços cruzados? Será? Não. Elas foram trabalhar, fazer rifa. Sei que deu certo, fomos. O que eu quero dizer com isso? Que foi difícil a parte financeira. Todo mundo comprar suas passagens, ter o dinheiro para fazer o câmbio, levar. E aí nós fomos, né, para essa viagem. E foi uma bênção, né? Sem falar espanhol, mas desenrolamos. Deu tudo certo. Porque o meu espanhol ali, né, ele não foi, porque era só mulher, né, gente? Então, assim, e eu tive o desafio, porque na primeira vez que nós fomos, um congresso de mulheres, esse aqui, a Josi foi, e a minha prima, tinha uma prima minha que foi e falava espanhol, porque ela morou na Espanha. Então, eu fui assim, né, sossegada. As outras vezes, o pastor e ele desenrola um pouco o espanhol, mas dessa vez era eu e as meninas. Mas a gente conseguiu. Aí participamos do congresso, ixi, aí foi uma benção, aquele jeito, tremendo. Todas edificadas. Aí chegou o dia de vir embora. Aí quando chegou o dia de vir embora, aí eu sempre ia um pouquinho mais à frente, né, para poder falar alguma coisa, e as meninas aqui naquela parte do aeroporto. Aí a mulher pegou e falou em espanhol. Disse que a gente não ia conseguir embarcar para vir embora. Ela precisava checar. Aí já deu aquele... que ninguém tinha mais um centavo, né, minha gente? Ela estava no amém final, né? Claro que tinha uns que tinham, né, gente? Aí tá. Aí quando ela pegou e falou assim, ou vocês vão ficar no hotel, pago pela empresa aérea, com comida, tu lembra, Vanilde, disso? Com comida, translado, ida e volta para o aeroporto, ou vocês vão ser encaixados no voo mais tarde. Gente, quando eu virei para essas mulheres, achando que elas iam chorar com saudade do marido, gente, eu acho que a gente vai ter que dormir. Gente, era uma alegria dessas mulheres. Eu filmar, mostrar para o marido de vocês estão com saudades, filho.
Aí foi muito engraçado. Aí a gente tinha... Olha só como Deus é um Deus de detalhes. Tinha um passeio que a gente não tinha conseguido fazer, porque o congresso é muito intenso, né? Ele absorve você o dia inteiro, um parte da noite, enfim. E tinha um passeio que a gente não tinha conseguido fazer, que era num lugar chamado Monte Serra, que é uma montanha, um monte muito alto, muito lindo, que você chega lá e vê a cidade inteira. Muito lindo esse passeio. E tinha, não deu tempo, não deu, né? Tudo bem. Aí tá. Aí ficamos lá, esperando o que a mulher ia falar. Aí a mulher falou, né? Não, eu consegui encaixar vocês vão ganhar acho que um ticket, não sei, do Burger King para cada um lanchar. Então já ficou legal, né? Aí a gente, então pronto. Aí que horas vai ser? Aí ela, tipo, era à noite, tinha um tempão. Aí eu virei para ela e disse, vamos para o Monte Serra? Aí todo mundo... Aí, gente, ninguém tinha dinheiro, mas apareceu o dinheiro bem rapidinho. Aí eu sei que a gente coisou, tudo ajeitou, fomos nos táxis, tudo enrolado. Chegamos no Monte Serra, passeamos, foi lindo, tiramos foto, coisa mais linda. Aí voltamos, né, para chegar com tempo no aeroporto para poder pegar o nosso voo. Quando chegou lá, mas não era lá na entrada, era lá para embarcar, para descer o negocinho e tinha um avião. Aí a mulher fala, madame. Aí eu olhei, ver se era eu, né? Aí era eu mesmo. Aí eu, sim. Aí ela falou assim, não vamos conseguir embarcar todas. Vocês vão ter que ir separadas. Só que a gente já tinha uma van esperando a gente. No Peru. Gente, aí quem é colérico? Quem é colérico aqui? Só eu, na igreja, Vanilde. Gente, graças, tudo santos. Glória a Deus. Colérico, quando a coisa sai do controle, ele também tem uma tendência, né, a explodir. E eu tinha que falar espanhol, eu com raiva tinha que falar espanhol, né? Gente, um caos. Eu sei que eu fiquei falando com ela que a gente não ia sair só, separada, a gente tinha que ir no mesmo voo, tinha que ser naquele dia, e comecei lá um bate-boca com a mulher. Aí eu sei que, gente, deu tudo certo, né? Nós entramos todas juntas. Quando falou que podia entrar, eu disse, vamos, gente, vamos, que pode mudar de ideia. Vamos. E era esse monte de mulher aí, né? Aí entramos nesse avião. Quando a gente estava num voo, um dos voos lá, eu acho que era de Cusco para Maldonado, parece que só estava a gente, né? Era no avião, assim, entrou só nós. Teco-teco. Tinha nós aqui, mais umas 4, 5 pessoas, parece, não era, gente? Aí eu disse, meu Deus, será que Deus estava querendo livrar a gente? E a gente vai morrer nesse avião? Aí eu pensei alto, alguém ouviu, não foi, Vanilde? Não, pastora! Não, tudo nervoso. Será que os maridos vão ficar viúvos? Não, para. Gente, eu sei que esse avião balançava. E as montanhas, né a Jane estava. As montanhas, você fica vendo assim, as montanhas, o pico da montanha, assim, cor mais linda. Mas você pensa no teu corpo ali, né, caindo. Pô! Gente, aquilo, eu digo, Deus, tu está no controle, Deus marcha na frente. Aí tá. Gente, chegamos, vivas. Glória a Deus. Pegamos a van, voltamos para casa e contamos o testemunho. E hoje a gente ri, mas na hora de ficou nervosa. Então, por que eu estou contando esse testemunho? Porque o teste da fé nem sempre vai passar só pelaquela parte que você recebe a bênção. Mas o caminhar até essa bênção ser concluída, vão ter desafios, né? Vão ter provações, vão ter situações que vai parecer que aquilo não vai dar certo. Mas com Deus na frente, você sabe que vai dar. Amém? Posso ouvir um amém? Estou terminando. E diz assim também que, para nós recebermos a promessa, o cumprimento da promessa de Deus, nós temos que passar pelo teste do confronto com a incredulidade das outras pessoas. Então, às vezes, Deus te falou algo e alguém vai falar exatamente o contrário. Não vai dar certo. Tem que ver isso aí, né? Vocês têm que pensar bem sobre isso, pode não dar certo, quebrar a cara, não prosperar, isso pode não ser Deus que falou, e as pessoas vão mesmo ser usadas por Satanás, né? Para muitas vezes te desencorajar.
Mas o que nós precisamos fazer? Permanecer firmes. Imagine Noé. Tinha uma palavra de Deus. Construa um barco gigante. Só, gente, que o detalhe ali é que nunca havia chovido. Nunca havia chovido. Então, imagine a pessoa crer na voz de Deus, construir a arca, né, o barco gigante, e o que tinha ali? Não tinha chuva e pessoas criticando e confrontando a fé de Noé. Mas você sabe o final da história, né? Que choveu muito, o barco foi levantado da terra, flutuava sobre essa inundação, esse dilúvio, e o que aconteceu mais? Noé, sua família, os animais estavam protegidos na arca que Noé construiu mediante a fé em Deus. Então, quando Deus fala algo para você, pode ser assim uma coisa que, meu Deus, é muito difícil isso dar certo, mas se foi Deus que falou, confia em Deus. E fica moco e moca para os outros. Então, se Deus está te dando uma ideia de uma empresa, uma ideia criativa, uma ideia de você, de repente, ser um empreendedor, empreendedora, sair desse trabalho que você está, Deus está falando com você. E você sabe que é Deus que está falando, porque a palavra de Deus se confirma. Não é coisa da sua cabeça. Segue na palavra que Deus está liberando sobre a tua vida. Fica firme. De repente, o seu problema é o mesmo de Sara, né? Ela não conseguia gerar um bebê. Às vezes é o seu mesmo problema. Mas lembre, a promessa de Deus se cumpre. Toda promessa acompanha uma postura. Então, Abraão sai de Harã, sai do lugar de riqueza, de abundância. Está maravilhoso demais aqui, está muito bom. Para um lugar desconhecido, no escuro, é muita fé. Então, a promessa ela é acompanhada de quê? De uma postura. Então, você vai caminhar, você vai se portar, você vai se comportar como alguém que já recebeu no Espírito aquela promessa. Você não está tocando, você ainda não está vendo, mas ela dentro do teu espírito ela já é uma realidade. Então você age como quem já recebeu, porque é chamar à existência as coisas que não existem, como a pastora Sônia, a apóstola Sônia falou, chamar à existência o que não existe, como se já existisse. Então eu não tenho isso, mas eu chamo à existência a excelência de Deus nessa área para a minha vida. E nós vemos que o versículo ele fala, né, ali em Gênesis 12, alguns detalhes ainda que fariam a diferença. Quando Deus fala, sai da tua parentela, e aí Abraão traz Ló, a mulher de Ló, o povo de Ló junto. Lá na frente isso dá problema. Precisamos ser obedientes 100%. 99% de obediência não é obediência para Deus. Ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Então, nós precisamos ser obedientes a Deus 100%. E ele fala que quando ele chegasse em Canaã, no momento que os pés dele pisassem naquela terra prometida, ele disse que daria a semente dele à terra. Só que quando Abraão chegou lá, quem é que estava lá? Os cananeus. O povo que morava na terra de Canaã. E isso é exatamente o que Deus está nos falando hoje. Vai ter que ter luta, vai ter que ter peleja, para que nós possamos conquistar a nossa terra prometida, o nosso milagre, a nossa promessa. Não é de mão beijada.
Porque nisso Deus está forjando o nosso caráter, forjando a nossa fé, transformando nós de meninos e meninas espirituais em homens e mulheres de Deus. O nível de maturidade é alcançado através dos desafios, dos empecilhos que vão aparecer na nossa frente. Quanto mais disserem que você não vai conseguir, se você tem uma palavra de Deus, você vai dizer, não precisa dizer para a pessoa, mas você sabe dentro de você que você vai conseguir. Porque Deus falou. E Deus, quando Ele promete, Ele vai cumprir, meus irmãos. E a palavra diz que o quê? Que Ele ali edificou um altar ao Senhor. Então, todas as vezes que os homens de Deus recebiam naquela época, a visitação de Deus e ouviam a voz de Deus, eles faziam um altar. Esse altar, ele vem ligado a esse lugar de adoração, de sacrifício, de renúncia, de aliança, né? Porque ali a pessoa está se comprometendo, respondendo ao que Deus está falando, né? E era muito importante. Hoje a gente não faz altares, porque naquela época eles faziam com pedras. Eles preparavam com pedras daquele próprio local, seu altar, pegavam um animal puro, imaculado, faziam o sacrifício, ofereciam ao Senhor. Era daquele jeito. Hoje o altar está onde? Dentro de nós. Né? A gente tem essa plataforma aqui na igreja, mas você sabe que esse não é o altar. O altar é aonde? Dentro de nós. Adoração contínua. Tem até aquela música que fala, né? Que o fogo, né, do altar sempre tem que estar aceso. É o Espírito Santo dentro de nós. A palavra diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Então, olha que lindo isso. O Espírito está queimando e aceso dentro de nós. É nossa responsabilidade, né? Nós que alimentamos a chama. E esse altar é dentro de nós. Essa adoração é contínua. É com a nossa vida. Adoração, ela não é os louvores. Não são os louvores. Mas ela é um estilo de vida. É uma forma de viver que impacta lá fora. Impacta na forma que eu falo com as pessoas, na forma que eu me comporto, na forma que eu atuo onde eu estou, na excelência que eu trago para tudo que eu vou fazer, independente de ser um ambiente cristão ou não. Adoração é a forma como eu lido com finanças, sem escandalizar, sem trazer escândalo para Cristo. Adoração é tudo que diz respeito. Adoração é fazer uma comida. Adoração é lavar a roupa de um filho. Adoração é ter um neném recém-nascido e limpar aquele neném. E o neném golfa em você. E o neném faz cocô em você, não é assim? E você está adorando a Deus, limpando, cuidando, perdendo sono, ficando maluco. Porque você fica doidinho, né, no começo. Mas está adorando, porque ali é um fruto. E assim vai. Você vai adorando ao Senhor. Amém? E que nós possamos entender que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Mas nós precisamos também agir em busca dessa promessa, da realização dessa promessa, o que diz respeito a nós, né? E também ficar firmes na palavra. Eu aprendi, num congresso que nós fomos lá em Ji-Paraná, o pastor falava assim, se Deus deu uma palavra a você, e ele não deu outra, nem falando, nem confirmando, nem falando diferente, fica firme na última palavra que Deus falou para você. Então, às vezes, Deus libera algo, a gente fica, mas eu queria uma confirmação. Mas eu queria não sei o quê. Mas eu queria que alguém botasse a mão na minha cabeça e confirmasse. Gente, a gente já passou disso, dessa fase, né? Se Deus falou, guarda. Guarda, se apega a essa palavra, fica firme nela. Porque Deus vai cumprir. Deus vai fazer. E vai ser lindamente na tua vida.
Você vai dizer assim: glória a Deus que eu não me aperriei, que eu não me abestalhei e eu esperei no Senhor. E olha a bênção de Deus para a minha vida. Porque quando você vê a bênção, você sabe que é. Então, quando eu vi meu marido, eu sabia que era ele, gente. Vocês acreditam? Lá vinha ele na bis, deste tamanho, numa bis bem pequenininha. Gente, quando eu bati o olho nele, eu me apaixonei. Eita! Eu sabia que era ele, gente, mas eu vou dizer para vocês. Foi duro para mim esperar em Deus essa área. Porque quando eu era criança, só sabia brincar de bebê. De meu bebê. Queria ter uma família, queria casar, queria aquela ansiedade. Então, assim, esperar em Deus, me aquietar, saber que era de Deus, né? Foi difícil, foi prova. Mas quando veio a bênção, veio assim, gente, maravilhosa, transbordante. E aí a minha mãe disse assim: agarra. Vocês acreditam que a pastora Criselda falou isso para mim? Agarra antes que outra pegue. Gente, de jeitinho. Quem conheceu minha mãe nem imagina, né, que ela falou isso. Era muito engraçado. Mas, gente, é tão lindo você viver o propósito de Deus, o sonho de Deus, que você identifica, né, que é uma promessa de Deus para você, que é da parte do céu. Não é coisa da carne, não é ansiedade, é de Deus para você. Amém?